Óleo de argan, restauração, controle do frizz brilho, ouro do Marrocos. Fala pessoal, professor Douglas aqui e hoje a gente vai falar sobre o plano de Argan-Gauss. Então vamos começar, vamos passando aí pelos conjuntos numéricos para poder chegar na representação geométrica de um número complexo. Começando pelos números naturais, a gente tem aí um conjunto discreto. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eu sair de um número e ir para o outro, a gente tem que dar uns pulinhos, certo? Então a gente vai pulando e os números são representados por pontos no plano. Esses pontos eles são igualmente espaçados, né? E a gente pode ver isso daí com a régua. Cada pontinho ali tem sempre a mesma distância. E aí estão representados os números naturais. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. E como que a gente faz para acrescentar eles aí geometricamente na nossa representação? Aqui a gente já tem os naturais e a gente coloca o zero, vai adicionar o zero aí no conjunto. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai refletir todos esses números naturais em torno do zero. A gente pode pensar que eu fiz uma rotação aí de 180 graus em torno do zero com todos esses números. E para diferenciar um lado do outro, eu coloco o sinal de menos. Então o sinal de menos a gente pode entender como o oposto do número natural, beleza? Menos 2 é o oposto do 2 e por isso que ele tem esse menos na frente. E aí a gente tem representado os inteiros na nossa representação geométrica. Passando para o próximo conjunto, a gente tem aí o conjunto dos racionais. E no conjunto dos racionais a gente tem as frações, certo? Então elas vão começar agora a preencher essa reta. Vão começar a aparecer mais pontinhos aí para preencher essa reta. Vamos relembrar como que a gente coloca uma fração na reta. Então eu tenho aqui uma reta numérica, quero colocar 3/5 nessa reta. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu divido 3 por 5. Quando eu divido 3 por 5, dá 0 e uns quebrados, né? Então eu sei que é um número que está entre 0 e 1. Então ele está nesse intervalinho aqui. E aí eu olho para a minha fração. O denominador ele fala para a gente em quantas partes cada unidade foi dividida. Então o 3/5, o 5 está falando para a gente que eu tenho que dividir a unidade em 5 partes iguais. Depois que eu dividi em 5 partes iguais, eu preciso pegar 3, que o numerador fala isso pra gente. O numerador diz quantas partes a gente tem que andar, a partir do zero ali, na nossa fração. Então, tá ali representado 3/5. Tá? Vamos ver outro exemplo. Próximo exemplo é menos 7/4. Reparem que é uma fração negativa. O que esse menos quer dizer? Quer dizer que eu vou andar pro lado esquerdo na reta. E aí a gente tem uma noção aqui do conceito de módulo também. O que é o módulo de um número? É a distância que ele tá do zero. Então, menos 7/4, ele está a uma distância de 7/4 do zero, só que para o lado esquerdo. Então, o que a gente faz? Divide 7 por 4, vai dar 1 e uns quebrados. Então, ele está ali entre o menos 1 e menos 2, beleza? E eu olho para o denominador. O denominador é 4, quer dizer que cada unidade eu tenho que dividir em 4 partes. Se eu só dividir entre o 0 e o menos 1, eu só tenho 4 partes ali, eu preciso pegar 7. Então, eu divido o próximo, por isso que vai estar ali entre o menos 1 e o menos 2. Eu sempre ando do 0 até o número que eu preciso chegar. Então, eu preciso andar 7 unidades, o menos 7/4 está ali na reta numérica. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho 4/3 agora. 4/3 é positivo. Se eu dividir 4 por 3, vai dar um número entre 1 e 2, né? Dá uma dízima periódica aí, não tem problema. A gente vai conseguir representar bonitinho na reta numérica. O que a gente faz? 4 dividido por 3 dá 1 e uns quebrados, eu sei que está entre 1 e 2. O 3 está falando para mim que cada unidade tem que ser dividida em 3 partes iguais. Então eu divido em 3 partes aqui, divido em 3 partes aqui, porque eu vou precisar de mais do que 3, né? E eu ando 4. Então a partir do zero, eu ando 4 partezinhas dessas que eu dividi e eu tenho ali o 4/3 representado na reta. Beleza? Então assim a gente consegue colocar qualquer fração na reta numérica. Só que aí o que aconteceu? Um cara chamado Hipaso de Metaponto, lá pitagórico, lá 500 antes da nossa era, ele mostrou para os pitagóricos que nem todo número poderia ser escrito como uma fração entre dois números inteiros, né? Ele mostrou isso pegando o raiz de 2 como exemplo. Ele provou que raiz de 2 não poderia ser um número racional. E aí surge o conceito dos números reais. O que são os reais? São os racionais mais o outro conjunto que surgiu para fechar esses buracos na reta. Então, o que vai acontecer agora? Vamos pegar, por exemplo, o raiz de 2. Como que a gente coloca o raiz de 2 na reta numérica, né? Vamos fazer igual o Hipaso. O que ele fez? Ele pegou um quadrado de lado 1. Reparem aí, de 0 até 1 eu tenho uma unidade. E aí, a diagonal desse quadrado, ela vale raiz de 2. Por que vale raiz de 2? Teorema de Pitágoras. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, somo, tiro a raiz, eu vou ter hipotenusa ao quadrado.
né, que vai dar raiz de 2. E aí, para representar essa raiz na reta, a gente desce ela até a reta lá, e esse tamanho do zero até a extremidade ali da diagonal vai ser o raiz de 2. Só que o que acontece? Nem todos os números irracionais eles podem ser representados de forma precisa na reta. As raízes a gente consegue representar fazendo algo parecido com o que eu fiz aqui. Só que, por exemplo, o número π é um número que a gente não consegue expressar ele exatamente aqui na reta numérica, tá? Ele é um número transcendental, mas não vou entrar nesse assunto, tá? Então, o que a gente faz? A gente aproxima, pega o valor aproximado de π, 3,14, mas a gente só precisa de um número depois da vírgula aqui para poder representar ele na reta. Quando eu tiver um número irracional, eu posso pegar uma aproximação dele para poder representar ele lá na reta. Só que aí você me pergunta assim, bom, se os números reais já preenchem toda a reta, né? Cada número real é um ponto da reta e cada ponto da reta é um número real, onde vai caber os complexos? E aí que vem o plano de Argand-Gauss, certo? O Argand e o Gauss foram dois matemáticos que viveram no final do século XVIII ali e descobriram de forma independente uma maneira de representar geometricamente os números complexos. Então, o que eles pensaram? Eu tenho aqui uma reta, que é uma reta real, né? Tem todos os números reais ali. E o número complexo, ele é da forma A mais BI, né? A gente sempre consegue escrever um número complexo dessa forma, onde o A e o B são a parte real e imaginária desse número, respectivamente. Então, o A é um número real e o B também é um número real. Então, o que o Gauss e o Argand pensaram? Bom, eu já tenho aqui uma reta real, eu posso representar a parte real do número complexo nessa reta. E para representar a parte imaginária, eu crio uma outra reta aqui, vertical. E essa reta vai ser a reta da parte imaginária. Ligando as coordenadas dos pontos aí, a gente vai ter um ponto no plano. Por isso que a gente tem o plano de Argand-Gauss, porque o número complexo agora ele não é mais representado numa reta, ele é representado num plano. A gente precisa de duas coordenadas para poder representar geometricamente esse número. Isso daí vai ajudar a gente em várias coisas, né? Surgiram várias aplicações depois disso. Uma aplicação que a gente pode usar dos números complexos é para vetores, né? A gente pode representar um vetor como um número complexo, as coordenadas do vetor, e fazer transformações no plano, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então vamos ver alguns exemplos de como a gente faz isso. Então, primeiro exemplo aqui, eu tenho lá o dolinho e vamos supor que ele represente um número complexo z igual a 3 mais 2i. Eu quero colocar ele lá no plano de Argand-Gauss. Então eu tenho aqui um plano, o eixo horizontal é a parte real e o eixo vertical a parte imaginária. Então a parte real desse número é 3. Então lá no ponto 3 da parte real eu vou traçar uma retinha vertical aqui, ó. Eu sei que meu número complexo vai estar em cima dessa reta, em algum lugar. Como que eu faço para saber aonde? A parte imaginária desse número é 2. O que eu faço? Lá no 2 da parte imaginária eu traço uma retinha horizontal. Onde essas duas retas se cruzam, é onde eu tenho o meu número complexo, é onde vai estar o dolinho. Então, reparem o seguinte, já que o dolinho está ali, ele é um ponto do plano, eu posso representar esse número complexo de uma outra forma, como um par ordenado, onde a primeira coordenada é a parte real do número complexo e a segunda coordenada é a parte imaginária. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho aqui o laranja e eu quero representar ele está na posição w igual a menos 2 mais raiz de 5i. Então vamos colocar o laranja lá no plano de Argand-Gauss. A primeira coordenada, a parte real, é menos 2. Então lá no eixo real eu coloco uma retinha no menos 2. Agora a parte imaginária é raiz de 5. A gente precisa aproximar raiz de 5 aí para saber onde que a gente vai colocar esse ponto. Uma forma de lembrar é falando eu te amo demais. A quantidade de letras em cada palavra vai dar pra gente quem é raiz de 5 aproximadamente. Então ele está mais ou menos ali no 2,2. A gente marca lá no 2,2 e aonde se encontram essas duas retas que a gente traçou vai ser a posição que está o laranja. E aí a gente consegue representar esse número complexo também como um par ordenado. A parte real é menos 2 e a parte imaginária raiz de 5. Bom, gente, essa foi a explicação aí do plano de Argand-Gauss, de como representar um número complexo. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aí e compartilha com o pessoal para chegar em mais gente. Beleza? Até mais!